Boa noite, a paz do Senhor, amados. Quero dar as boas-vindas para todos vocês que mais uma vez está comigo para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor, crescermos um pouquinho mais, subirmos mais um degrau. Uma escada não se sobe todos os degraus ao mesmo tempo, é degrau por degrau. Vamos subindo devagar até chegarmos no ponto máximo, em nome de Jesus. Vamos hoje aprender um pouquinho nesse resumo do livro de Eclesiastes. Então, como nós sabemos, você deve ter esse conhecimento, Salomão escreveu esses 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. E quando ele escreveu Eclesiastes, ele já estava no fim de sua vida. O livro de Cantares ele escreveu quando estava noivo da Sunamita, nós vamos ver na próxima semana, e ele faz uma declaração de amor, algo muito lindo para sua noiva, a Sunamita. E claro que nós aplicamos esse relacionamento, essa declaração de amor de Cristo e a igreja. Salomão como Cristo e a Sulamita como a igreja do Senhor. Então a declaração de amor, nós vamos ver na próxima semana esse resumo do livro de Cantares de Salomão. Alguns teólogos têm faz uma interpretação, outros têm outras, mas nós vamos na próxima semana. Eu quero desde já te convidar para estar comigo na próxima quinta-feira, para nós aprendermos um pouquinho, falarmos um pouquinho desse livro tão lindo, que é o livro de Cantares de Salomão, dessa declaração de amor que ele faz para sua noiva. E essa mesma declaração, eu tenho certeza que nós, como noiva de Cristo, Cristo fez por nós e se entregou por nós naquela cruz. Vamos orar para nós aprendermos um pouquinho esse pequeno resumo do livro de Eclesiastes. Senhor, nós te damos graça por esse dia, por mais uma oportunidade que temos de estar aqui para aprender a Tua palavra junto com Teus filhos. Ensina-nos a Tua palavra, que possamos guardar a palavra nos nossos corações. Você vem, Espírito Santo didático sobre a minha vida. O Pai traz a sabedoria, a graça do Senhor sobre a minha vida. Toma também a mente dos Teus filhos, para que juntos aprendamos a Tua palavra. Amém, queridos? Livro do Eclesiastes, ou Pregador, tá? Esse livro diz que qual o significado da vida? Qual o significado da vida? Semana passada, na quarta-feira da semana passada, eu postei algo que está lá no livro de Tiago, capítulo 4. Ele diz que o que é a vida? A vida é como vapor, aparece logo desaparece. E Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra, ele no final de vida ele escreve esse livro. E é muito interessante nós pararmos um pouco e refletirmos sobre esse escrito de Salomão, isso que ele deixou para nós, e para que possamos refletir um pouquinho sobre a nossa vida, o que temos feito da nossa vida. Temos corrido atrás do ouro e precisamos realmente trabalhar, correr, mas ele diz que tudo isso no final é vaidade. Precisamos de uma boa casa, precisamos realmente de um bom carro, tudo isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é ter tudo isto
ou não ter tudo isso, mas tendo Deus com a certeza da vida eterna. Então, esse livro de Eclesiastes, eu pensando no título, qual o significado da vida? Este pode ser o título desse livro, livro de Eclesiastes. Algo importante é entendermos que Salomão foi o autor de 3 livros da Bíblia, como eu acabei de falar. Começando por Cantares. O primeiro livro que ele escreveu foi Cantares. Na nossa Bíblia vai ser o último, né? Mas por não estar em ordem cronológica. O primeiro foi o livro de Cantares, quando ele era muito jovem, na época em que estava para se casar com a Sulamita, sua noiva. Depois temos o livro de Provérbios, que ele escreveu quando já era rei. Nós estudamos semana passada esse livro de Provérbios. Ele escreveu quando já era rei, no auge de sua maturidade, com cerca de 40 anos. Então, o livro de Cantares era bem jovem. Já o livro de Provérbios, ele estava no auge dos seus 40 anos, né? E por fim, o livro de Eclesiastes, que é um livro onde Salomão, ao final da sua vida, está fazendo uma releitura de sua própria vida. Ele faz uma releitura de sua própria vida. Você vai lendo Eclesiastes, vai descobrindo isto, que ele para e começa a fazer essa releitura, falando do desmando, dos desvios. Também vemos ao fim de sua vida, isso aqui é muito interessante e muito importante, que Salomão se converteu novamente e se arrependeu. Em Eclesiastes, Salomão faz reflexões importantes sobre a vida, sobretudo a vida de um homem que teve todas as coisas, sabedoria, muitas mulheres, tudo aquilo em que os olhos dele pousaram, ele obteve. Olha que interessante, ele olhava, ele conseguiu obter. Isso não parece que é a pessoa mais feliz do mundo? Puxa vida, como eu gostaria de ter algo. Salomão, tudo aquilo que ele olhou, os olhos dele, tudo aquilo que os olhos dele fitou, ele sentiu desejo, ele alcançou. Agora, Eclesiastes é o livro mais filosófico da Bíblia. E embora seja um livro muito filosófico, refletido sobre a vida com um olhar muito profundo, é um livro extremamente prático. O versículo-chave desse livro, que expressa o conteúdo do livro fielmente, é o capítulo 12, verso 13. E eu quero ler aqui. 12, verso 13. Pega a tua Bíblia aí. Você tem uma Bíblia? Pega a tua Bíblia enquanto eu tomo molho a garganta. Olha só o que ele diz no verso 13 de Eclesiastes 12. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Olha qual é o de tudo. Depois de ele relatar todas as coisas, fazer uma releitura de sua vida, no final ele diz assim, isso aqui é lindo, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, 2 pontos, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Dever de todo homem. Não é uma opção, querido, é um dever, é uma ordem. Deus deixou para nós. Você pode, dentro da sua vida, a gente não sabe quanto tempo tem, nós temos de vida. Uns
morre com 50 anos, o outro com 60, o outro com 70, 80, 100, 20. A gente não sabe. Mas uma coisa nós precisamos saber. O fim de tudo isto é: teme a Deus. Quando eu leio uma passagem dessa, que um homem como Salomão deixou escrito para nós, eu me atento a isso. Eu preciso temer a Deus. Tudo é importante, a vida é maravilhosa, vamos correr atrás mesmo, mas temer a Deus e guardar os mandamentos. Aqui, ó, a palavra. Por isso nós estamos estudando a palavra. Não podemos ser somente ouvintes, temos que guardar esta palavra. Salomão foi um homem que sabia, ó, de botânica, biologia, conhecia a história de todas as filosofias e ideologias do seu tempo. Salomão foi um homem que conhecia de tudo. O homem mais sábio que já viveu. Enquanto ele escreve Eclesiastes, refletindo sobre a vida e sobretudo o que experimentou, ele conclui que o resumo de tudo é temer a Deus e guardar seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Também vemos a perspectiva de Salomão sobre o que é a sabedoria humana. Em alguns momentos do livro, aparentemente, as conclusões trazidas por Salomão confrontam e conflitam com alguns ensinamentos da Escritura. Nós vamos entender isso daqui a pouco. No capítulo 2, verso 24, temos um exemplo prático. Capítulo 2, verso 24. Diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Salomão, aparentemente, está dizendo que para ser feliz o homem tem que ter a possibilidade de comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute de tudo o que quiser e que viva feliz, usufruindo do fruto do seu trabalho. No entanto, Salomão diz que ele viu que mesmo isso vem da mão de Deus. Salomão está olhando para os raciocínios humanos, para a loucura do ser humano, quando ele procura encontrar razão para viver a parte da palavra e da vontade de Deus. Queridos, tudo isso é importante, mas nós não podemos, que traz o ensinamento para nós, que nós não podemos viver a parte da palavra, quer dizer, separado da palavra e da vontade de Deus. E diversas vezes Salomão conclui que tudo isso é vaidade, enfado, portanto a felicidade não está nessas coisas. Quando ele fala vaidade, ele está dizendo que tudo é vazio. Vaidade aqui, quando ele diz tudo é vaidade, ele está dizendo que tudo isto é vazio. Tá, querido? Nós vamos entender melhor, dentro desse resumo, esse escrito de Salomão. O pano de fundo, o propósito desse livro de Eclesiastes. Eclesiastes é uma dissertação, tá? O que é o Eclesiastes, pastor? É uma dissertação. O que é isso? É uma exposição sobre um assunto, né? Ele está expondo a sua vida sobre as pessoas que vivem um estilo de vida sem Deus. Salomão expõe as experiências de vida de indivíduos que conquistam muito patrimônio, mas sem Deus. Não possui absolutamente nada. O cara conquista muitos patrimônios, o cara fica rico, mas sem Deus, ele é um pobre, coitado. Ele é um vazio. Por isso Salomão falou, tudo isto é vaidade.
Querido, nós, o que almejamos tanto e precisamos, eu acho que nós não podemos esquecer disso, temos que correr atrás mesmo, procurar ter o melhor, mas saber que não podemos viver a parte de Deus, da palavra. Salomão conclui o livro falando sobre a importância de buscar a Deus e cumprir os seus mandamentos, pois de fato a vida sem Deus é miserável, é fútil, sem significado. Para Salomão, a busca pela felicidade, a busca pelo conhecimento, pelo prazer, pelo dinheiro, pelo sexo, pela honra, pelo glamour desse mundo, tudo isto é vazio quando não se tem Deus. Você olha, no Salmo 73, lembra que Asaf falou assim: eu fiquei vendo os ricos, eles parecem que não passam dificuldade, quase que os meus pés se desviaram, lembra disso? Lá no Salmo 73, verso 1, 2 e 3. Aí depois, até quando ele entra no santuário, ele descobre que tudo aquilo é vaidade, tudo aquilo é vazio. E o diabo tenta nos enganar, irmãos, colocando na nossa mente isto. Olha lá para eles, eles estão felizes, eles não têm problemas. E você é crente, você que é servo do Senhor, você é ofertante, é dizimista e está passando por dificuldade, tudo aquilo é vaidade. Tudo aquilo é vazio. Nós vamos falar mais à frente, quando entrarmos no esboço, mas eu quero falar do autor e a data desse livro, já que nós estamos em todos os livros citando isso. O autor de Eclesiastes, como dito, foi Salomão, não há dúvida. Entre judeus e cristãos, em nenhum âmbito teológico, que o autor do livro de Eclesiastes não seja ele, tá? Não há dúvida. Então você pode afirmar. E a data do livro está muito clara, pois sendo Salomão o autor, sabemos que o livro foi escrito no século X a.C., período que Salomão viveu, claro. O esboço de Eclesiastes. Agora sim, em primeiro lugar, vemos o tema do vazio de uma vida sem Deus no capítulo 1, vamos ver? Capítulo 1, versos 1 a 3, diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então está falando aqui que ele é filho de Davi, Salomão, rei em Jerusalém, que sucedeu Davi. Então aqui mostra claramente que o livro é de Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem, verso 3, de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol. Ele está dizendo aqui, ele não está dizendo que o homem não deva trabalhar, não deva correr atrás, conquistar, não. O que ele está dizendo, porque ele nesse final de vida, ele abre o coração, faz essa dissertação, ele diz, tudo isso é vazio, vaidade aqui é vazio, tudo isso é vazio. Tudo isso é vazio. A vida sem Deus é vazia. Salomão está dizendo que a vida sem Deus é vazia. Você pode aí repetir comigo? A vida sem Deus é vazia. A vida sem Deus é vazia. Você pode ter muito dinheiro, bens, patrimônio. Salomão era o homem mais rico do mundo, mais sábio, mais rico. Mas ele declarou no final, tudo isso era vaidade. Quer dizer, tudo isso é vazio. O próprio Salomão experimentou isso, tendo muitas riquezas, vivendo um reinado de paz por meio de seus casamentos. Salomão nunca saiu, nunca saiu para guerra, nunca guerreou. Quando tinha uma nação contra ele, ele ia lá e se casava com uma princesa daquela e fazia o acordo
Por isso que ele começou, diante dessas mulheres, a adorar os seus deuses. E aqui no final ele se converte. E se você está passando também aí com uma situação dessa, afastado, há tempo de se converter. Salomão se converteu, retornou. Salomão está dizendo que a vida sem Deus é vazia. O próprio Salomão inventou isso, tendo muitas riquezas, vivendo em reinado de paz, por meio de seus casamentos com mulheres de outras nações, os quais levaram o rei a se afastar de Deus, envolvendo-se com os deuses falsos de suas mulheres. Porém, ao fim de Eclesiastes, percebemos que Salomão se arrependeu e percebeu que tudo aquilo que conquistou era vaidade, era vazio. Tudo aquilo era vaidade. Irmãos, eu costumo falar que o pobre é aquele que só tem dinheiro. Falta nele Deus. Sem Deus é vazio, irmãos. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 4. Diz assim: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Vai lendo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Salomão está dizendo que a vida é muito efêmera. O que é isso que ele está dizendo? O que quer dizer isto? Passa rápido. A vida é assim, ó. Ele está dizendo que a vida é muito efêmera e que não adianta termos tudo, pois somos passageiros. Essa palavra efêmera no termo grego significa apenas por um dia. Refere-se a algo passageiro. E a vida é mesmo. Às vezes, quando nós somos novos, pessoas jovens, ele olha e acha que a vida aqui é eterna, nessa terra. Mas nós somos a única criatura que sabemos da finitude. Os animais, você olha para eles estão brincando, e não há nenhuma preocupação quanto a isso. Ele diz que Salomão está dizendo que a vida é muito efêmera, que não adianta termos tudo, pois somos passageiros. Entra uma geração, sai outra geração e a terra continua a mesma, imutável. Nossa vida diante de algo que é imutável é efêmera. Eu olho para aquele morro ali e fico pensando, quanto tempo que está aquele morro, está ali, aquela montanha? Quanto tempo? Milhares, milhões de anos. Quantas pessoas já passaram e olharam para aquela montanha? Essa geração vai e geração vem. E a terra permanece. Nós estamos passageiros. Agora, o tempo que eu estiver aqui, eu não posso viver a parte de Deus. Ele está dizendo, tudo isso é vaidade. Esse resumo de Eclesiastes traz-nos um despertamento para que vivamos mais perto de Deus, para que tenhamos mais intimidade com o nosso Senhor. No livro de Eclesiastes, Salomão está diante de um divã, abrindo o coração e dizendo que lutou tanto, trabalhou tanto, mas tudo que conquistou iria acabar, pois era efêmero. Era passageiro. Conquistei tanto. Construí uma bela casa. Foi bom. Valeu a pena, valeu. Comprei um belo carro. Que legal. Olha, tive no banco muito dinheiro. Pô, muito bom. Passou. Acabou. Salomão falou, tudo isso é vaidade. E está dizendo
Ele não está dizendo que nós não devemos correr atrás. Estou repetindo isso. Ele está dizendo que isto, tudo, é vazio sem Deus. É vazio. Ele reconhece isso porque ele ficou desviado. Louvado seja o nome do Senhor, que ele teve tempo para isso. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará fazer. Nada há, pois novo, debaixo do céu. Verso 9, do capítulo 1. O que foi, isso é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará fazer. De modo que não há nada novo debaixo. Não há nada novo debaixo do sol. É assim, ó. Entra dia, sai dia, geração vem, geração vai. E nós? Inclusive eu fiquei, semana passada, eu perdi, na quarta-feira, semana passada, perdi um amigo de infância, na mesma idade, da minha idade, e eu parei para refletir um pouco. A minha geração está indo embora. Tomara que eu fique bastante tempo aqui, que Deus me deu, não sei, o tempo que Ele achar para eu ficar aqui. Mas e aí? E quando foi embora dessa terra? Eu fico olhando de cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê o meu irmão tal? Cadê o outro meu irmão tal? Cadê os meus avós? Não estão mais aqui. Foram embora. Aí sim nós precisamos ter a certeza da vida eterna. Não podemos viver aqui a parte de Deus, porque senão depois corremos o risco de não termos uma vida eterna. Voltando aqui, embora possa parecer que Salomão está ensinando algo contrário à Escritura, o que Salomão está nos mostrando é que, aos olhos de um ser humano, tudo é muito passageiro. Salomão está comparando a efemeridade de uma vida sem Deus com aquilo que é muito mais longevo e duradouro. Em terceiro lugar, vemos o problema da vida humana no capítulo 4, verso 1 até o capítulo 6, verso 12. Tá? Pegar aí depois, eu vou mandar o PDF para você, você vai poder ler isso com calma. Diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu. Olha só. E não viu as mais obras que se faz debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Vou explicar daqui a pouco. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, vazio, enfadonho e trabalho. Vou explicar. Salomão não está fazendo uma apologia de que é melhor não nascer. Eu li aqui do capítulo 4, tá, amado? Do capítulo 4, do 1 ao 6, tá? Depois, do capítulo 4, verso 1 até o capítulo 6, verso 12, tá? Ele diz assim: Salomão não está fazendo uma apologia de que é melhor não nascer,
Precisamos entender de outra maneira. Isto aqui é o coração de alguém vivendo uma vida sem Deus, que olha para trás e vê que não valeu a pena, que não foi feliz e não foi pleno por causa das suas realizações. Você pode imaginar alguém rico no final da vida olhar e falar assim: não valeu a pena, melhor não ter nascido. Salomão está pintando um quadro, tirando um retrato da alma humana, mostrando como, para conseguir seus objetivos, as pessoas fazem o que for preciso, tendo inveja, oprimindo umas às outras. Salomão está mostrando que a vida sem Deus é fútil, é terrível. Salomão está nos mostrando que se nada do que fazemos e gostamos não vale a pena, então para que cansarmos em busca disso? É melhor termos a mão vazia e não corrermos atrás do vento. Durante todo o livro, vemos a problemática de uma vida sem Deus, sem a perspectiva que a vida não acaba aqui, pois nós que cremos temos a vida eterna de gozo, de prazer, temos esperança na palavra de Deus. Salomão percebeu que a vida sem Deus não tem nenhum valor. Você vai lendo Eclesiastes, vai entendendo isso. Em quarto lugar, Salomão traz mais alguns conceitos filosóficos e práticos a respeito de como viver a vida no capítulo 7. Isso aqui você já ouviu várias vezes em velório, sabe? Pessoa lê esse capítulo 7 de Eclesiastes. Eu quero ler com você agora para a gente explicar isso aqui, que diz que melhor é a casa onde há luto do que onde há banquete. Tá? Ele diz aqui no capítulo 7. E a gente vai entender isso um pouquinho. Nós estamos com 30 minutos, mais um pouquinho só. Olha o capítulo 7, verso 1 até o 12. Até o capítulo, o 4 vai do capítulo 7, verso 1 até o capítulo 12, verso 8. Diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, o perfume. O dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Eu não entendia isso. Confesso para vocês que eu já li muito, eu não entendia isso nem por nada. Não entendia, porque eu não conhecia o contexto, o porquê Salomão estava falando isso. Porque o texto sem contexto vira um pretexto, às vezes até para heresia. Eu falei, eu não entendia. E agora eu entendo, e você vai entender também. Ele diz que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do sensato. Pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vazio, é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Agora vem a explicação aqui. Vamos entender direitinho. Aqui Salomão está mostrando como em um lugar onde há luto, passamos a fazer uma reflexão sobre o que é a vida e sua efemeridade, quer dizer, a sua rapidez passageira, e o que de fato devemos valorizar na vida. Você já foi num velório de uma pessoa rica? Você olha lá a pessoa lá que tem dinheiro pra caramba, tal, bens que eu falei. Você olha lá e para um pouco e pensa, muito rico. Você já viu quando morre um artista,
um piloto de Fórmula 1, como nós já vimos no nosso país, né? Então, rico, precisa de alguém para carregar. E depois, quando vai sepultar aquela, ou vai cremar, virar cinza, esse momento é um momento de reflexão. Devemos valorizar a vida. Salomão está mostrando como nos momentos de dor aprendemos muito mais que em momentos de vitória. Não é verdade? Por isso que Deus às vezes permite que passemos por alguma situação para que possamos valorizar, querido. Isso é importante para o dia de hoje, pois as pessoas não querem sofrimento. As pessoas querem uma pregação que possa amaciar o seu ego, ensine que ela vai ficar rica. Porém, tudo na vida tem dois lados, pois o mesmo Deus que nos dá a bênção também nos prova, para que não sejamos superficiais, para não acharmos que o cristianismo e a palavra de Deus são algo superficiais, pois a dor nos ensina mais do que a alegria. É quando refletimos e aprendemos, mas ao mesmo tempo Salomão nos mostra que se a provação for muito pesada, isto pode levar a pessoa a perder a sanidade. O Salomão está nos mostrando que se a prova for muito pesada, e a pessoa pode levar uma loucura, endoidar. Mas Deus, nós que temos Deus na nossa vida, Deus não permite provação maior do que nós não podemos suportar, querido. Quanto a isso, nós precisamos ficar tranquilos. No livro de Eclesiastes, vemos Salomão passando por uma catarse. Quer dizer, uma liberação de emoções ou tensões reprimidas. Ele estava aqui dentro e agora ele libera as emoções dele e bota tudo aqui para nós, chegando ao arrependimento. Por fim, vemos a conclusão do livro. E a conclusão é... Qual é a conclusão desse livro? Nós lemos lá no último capítulo 12. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Do capítulo 12, verso 9 a 14. Podemos ver Cristo aqui no Eclesiastes? Deus estabeleceu a eternidade no coração dos homens. O ser humano é o único ser que tem consciência da sua finitude e por isso almeja a eternidade. E somente Jesus pode prover a sabedoria e a completa satisfação e também a vida eterna a todo aquele que nele crê. Devemos estudar o livro de Eclesiastes, porque ele pode mudar nossa vida, trazendo a perspectiva correta de como vivermos esta vida e quais as prioridades em que, de fato, devemos investir nossa vida. Concluindo aqui, né? Ele mostra para nós que se nós corrermos atrás dos bens, das conquistas, a parte de Deus, isso vai dar, é vazio. Então, vou encerrar aqui dizendo para você, corra atrás sim, continue no objetivo de conquistar sim, não deixe de sonhar, não deixe de planejar, não deixe de correr atrás, não deixe de estudar. Não fique na inércia achando que tudo vai cair lá do céu. Não, corra atrás, estude, invista na sua vida.
invista no conhecimento. Mas nunca se esqueça que tudo isto, a parte de Deus, separado de Deus, é vazio. Se você correr atrás, conquistar as coisas, mais tarde, você pode parar e falar com Salomão, tudo isso foi vaidade, tudo vazio. Conquistei, mas não tive prazer. Vaidade. Eu quero conquistar as coisas. Eu quero, sim, mas sempre tendo Deus comigo, junto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Nunca deixe o Senhor. Nunca, não viva de forma alguma uma vida sem Deus. Sempre convide o Senhor, sabendo que Ele é o Jesus Cristo, é o único mediador entre você e Deus. Não há outro. Não há. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Não há outro. Amém, querido? Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite na graça e na paz do Senhor. E eu quero desde já te convidar para quinta-feira que vem, nós estamos aqui ligadinhos, porque nós estaremos encerrando os livros poéticos. Estudaremos o primeiro livro de Salomão. Salomão escreveu, que é o livro de Cantares, que é um livro muito lindo. Você deve ler. Leia buscando no Senhor a perspectiva, o entendimento do noivo e a noiva. Tá bom? O noivo e a noiva. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigado por esta noite, por esta aula. Obrigado por nos ensinar mais um pouquinho a Tua palavra. Esse resumo do livro de Eclesiastes. Oh Deus, eu não sei se eu consegui passar tudo aquilo que o Senhor tinha aqui colocado no meu coração. Te peço perdão, Senhor, se eu não consegui. Mas eu sei, Senhor, completa a tua obra, o entendimento a cada vida que está comigo agora assistindo essa aula e todos aqueles que assistirão no futuro próximo, Senhor. Assim eu oro, nos despedindo na graça e na paz do Senhor. Tenham todos uma noite de muita paz, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.